Se você está começando agora no mundo das artes ou quer aperfeiçoar os seus desenhos, seus letterings, nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de alguns exercícios, algumas técnicas para você melhorar a sua desenvoltura. Como soltar melhor o braço, a mão, como mexer o pulso. São exercícios básicos e materiais básicos que a gente vai usar aqui e você pode fazer na sua casa, bem simples, para que você possa ter um resultado legal no seu trabalho. Porque imagina assim, se você faz lettering, por exemplo, que é a minha especialidade, e você vai desenhar numa caneca, numa garrafa, você precisa ter uma boa coordenação motor e um equilíbrio na sua mão, na forma de você mexer tanto o braço como o corpo, porque também eu vou falar dos materiais básicos para você treinar e como fazer cada um desses exercícios para aquecer você. Me segue aí. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa para estar fazendo os seus treinos de aquecimento são materiais muito básicos. Uma folha de papel sulfite, lápis, uma caneta ou uma lapiseira. Não precisa borracha, porque você não vai apagar para errei, vou arrumar, não é isso. A ideia aqui é te passar alguns exercícios que não precisa perfeição, você não precisa ficar preso no que você vai fazer. Então a primeira coisa que eu vou falar para você é essa aqui, ó. Pegou seu material, separou, você também pode usar um caderno comum, tá bom? Não tenho folha agora no momento. Pega um caderno comum e usa. Eu tô com um caderno aqui também, vou te mostrar alguns exercícios lá. E eu tô também com a minha apostila que não é dom, é treino, que eu vou te mostrar alguns exercícios que tem aqui também, que você também pode treinar no caderno. Então a primeira coisa, para você soltar sua mão, vou fazer com a caneta aqui, soltar a sua mão e a forma de mexer, porque às vezes a gente não consegue fazer um trabalho porque a gente está duro, está tenso, está preso e a mão está presa e você acha que tem que desenhar mexendo somente os dedos ou o pulso, e isso aí é dependendo do trabalho realmente, mas para se soltar, o que eu vou falar para você fazer agora aí na sua casa? Onde você estiver, na sua mesa, procura um lugar tranquilo agora para você fazer, acompanhar aqui comigo, ou assiste a aula toda, depois assiste de novo e vai treinando os exercícios. Primeira coisa é você somente rasurar a folha para você mexer no ombro aqui, o braço todo. Você não vai mexer só os dedos ou o pulso. O lance é mexer o braço, tá? Então o que vai fazer aqui? Só vai rasurar. Por exemplo, você pode estar fazendo alguns círculos assim, ó, contínuo. Para que isso? Para que você consiga se soltar o braço, é isso que você vai mexer, ó, tá bom? Então você pode ficar passando algumas vezes aqui. Esse aquecimento vai liberar alguma tensão, vai te dar agilidade no mexer, porque tem algumas letras, alguns desenhos que você vai fazer em algumas superfícies que você não vai dar conta de mexer só com os dedos. Você precisa realmente daí você pode fazer maiores, ó, uns círculos maiores, como se fossem várias bolas, tá vendo? Onde você vai precisar fazer um movimento longo para fazer alguma coisa. Então você pode fazer tantas bolas assim, como você pode fazer assim também, ó. E eu até te aconselho treinar para os dois lados. Você passa para cá e depois você passa ao contrário. Ó, vou voltar a folha aqui para virar a folha. Então esse aquecimento aqui pode parecer besteira, mas é importante fazer, principalmente quando você vai fazer algum trabalho. Ó, acabei de fazer esse aqui, ó. Se você vai fazer um quadro, você vai fazer algum trabalho, rodei para cá, certo? Agora eu vou rodar ao contrário. Daí você pode fazer maiores, menores, mas a ideia é fazer algo meio grande mesmo para soltar o braço. Depois eu vou falar dos dedos e do pulso, tá? Então você fez isso aqui, ó, já deu uma aquecida. Já fez uma folha, pode fazer umas 2, 3 folhas. E o círculo também, você faz para um lado, onde vai fazer mais oval aqui umas bolas, e depois você vem e faz para o outro lado também, ó, rodando para o outro lado. Por que eu estou passando por cima? Porque não, é só para dar um aquecimento mesmo, antes de você começar a mexer com a brush pen, fazer seus desenhos. Então isso aqui é legal de fazer, tá? Eu faço até hoje, é legal. Eu comentei com o pessoal que eu estou fazendo um curso de lettering de tatuagem, porque eu gosto de tatuagem também, e ele deu essa dica, e é algo que eu cheguei já a fazer algumas vezes. Antes até, e estou passando essa dica aqui para vocês que eu achei muito interessante. Você rasurar a folha de formas aleatórias, principalmente fazendo movimento circular para os dois lados, tá bom? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, a gente já vai fazer um movimento que vai mexer o braço e um pouco do pulso também. Na minha apostila tem ele, pequenininho. Vou mostrar depois como que se faz depois. Mas a ideia do movimento é esse aqui, ó, grande também. A princípio vai mexer mais o braço mesmo. Você vai vir aqui, vai fazer como se fosse, tá vendo, um L, e aí você vem diminuindo. Até terminar a folha. Você vê que eu fui de uma vez, às vezes pode ser difícil para você fazer no começo,
mas se ficar fazendo várias vezes, e pode fazer na mesma folha de novo também. Opa, peraí, na mesma folha, não tem problema. Ah, não tô conseguindo, Daniel, tô me sentindo meio travado, não tá saindo legal. Aí, continua fazendo, depois você vai fazer de menores. Ó, vou virar o lado, vou fazer mais uma vez para você ver o movimento. Tá? Começa aqui, e vira. Também se quiser manter a folha inteira grande, ó, fazer ele grande do começo ao fim, também pode, é legal. Ele lembra meio que um L, meio que um S, esse exercício é muito legal. E você pode passar várias vezes, pode mudar a cor da caneta também, se quiser, tá? Antes desse exercício aqui, também você pode fazer esse aqui, ó. Esse eu te aconselho a fazer muito, principalmente se você quer mexer com caneta posca, que é esse aqui. Vamos mudar de folha. Não precisa de... Ó, eu tô com uma régua aqui, mas agora a gente não vai usar. Para esse exercício, você pode usar qualquer material desse também, mas a ideia é não precisa ficar perfeito, é só para crescer. Então aqui ainda vai continuar mexendo o braço, tá? Como eu falei, tem movimentos que você vai fazer para fazer alguns tipos de lettering ou algum desenho que você vai precisar mexer o braço, porque só a mão não vai dar conta, tá? Então esses exercícios é para isso, ó. O que você vai fazer agora? Você vai passar linhas mexendo com o braço, ó. Senão você não dá conta de fazer uma linha desse tamanho. E não precisa ficar perfeita, nem os espaçamentos estão iguais. Se você conseguir deixar o espaçamento um pouquinho mais igual, legal. Se não conseguir, não tem problema. E é legal deixar um vãozinho grandinho para depois você entrar com a linha no meio dela. Então você faz uma folha inteira, tá? Se quiser dar pause aí, fazer e depois continuar, ou se você quiser assistir o vídeo todo e depois... põe a mão sempre perto também, uma dica que eu dou para todos os meus alunos é põe a mão perto de onde você está desenhando, porque ajuda a segurar a folha para ela não mexer e tal. Terminou, você pode pegar uma outra cor se quiser, e aí você vem no meio, aqui, da linha. Lembrando que não precisa ficar perfeito, tá? O lance é só para aquecer, fazer uma linha desse tamanho aqui, comprida, retinha, ó, essa aqui tá bem retinha, né? Essa aqui também ficou bem retinha, ó, essa aqui já entortou bastante, não tem problema, a ideia não é que fique retinho, é que você se aqueça. E mesmo eu fazendo já, nossa, quantos anos que eu trabalho com arte, com desenho, com pintura, tatuagem, e não estou preocupado em fazer retinho. Tem algumas que saem mais retinhas, e mesmo quando eu estou fazendo arte em parede também, ou qualquer outro tipo de arte, eu não me preocupo também em ficar tão retinho. Às vezes eu uso régua, às vezes não, eu acho legal ter esse tortinho na arte, é normal, faz parte, é legal, você não pode ficar preso na perfeição, tá? Terminou assim, o que você vai fazer agora? O outro exercício, o próximo, também com a folha. O ideal é manter a folha reta, né? Você se posiciona de uma maneira que você se sinta confortável e você vai passar agora na horizontal. A gente fez na vertical, na horizontal. Põe a mão perto, não se preocupe em ficar perfeito, é só passar as linhas para você ir se soltando aqui. Vai passando, essa eu já dei um espaço maior e depois você, praticamente aqui você já tem um quadriculado onde você pode fazer também outros exercícios com outra cor ou com uma brush pen, depois você vem no meio aqui, mas essa não é a ideia, tá? Tanto é que eu tenho arquivos também impressos já, prontinhos, se você quiser só imprimir e desenhar por cima. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Da minha apostila gratuita para você abaixar e fazer o download dela, só colocar seu e-mail lá e abaixar ela. Ela vai direto para o seu e-mail. Você clica no confirmar do e-mail, vai lá perguntando se você quer abaixar a apostila, baixa e já era. Então olha só que legal esse exercício, super simples, faz várias vezes, eu não vou ficar repetindo aqui por causa do tempo, pra gente ganhar tempo, nem vou ficar repetindo muito, tá? E agora a gente vai passar para exercícios um pouco menores. Como esses exercícios um pouco menores? Daí vem a ideia da apostila aqui. Tem vários exercícios que eu uso de aquecimento, mas eu vou te mostrar um aqui. Ó, essa aqui eu só tô com 4 folhas da apostila aqui, mas ela tem 12 apostilas e tem algumas fontes também para você já ir treinando. Se você quiser aprender o lettering, desenvolver seu lettering, deixar seu lettering melhor, tá? Esses exercícios aqui são muito importantes de fazer, eles são bem simples, você pode pegar ele, botar um papel vegetal em cima e desenhar para não perder essa folha, ou você pode imprimir várias dela ou tirar xerox, xerox por aí é 10, 20 centavos, tira um monte e treina em cima. Mas se você não quiser fazer isso, também você pode pegar a régua, aí que entra a régua agora, ó. E aí você vem aqui, coloca ela aqui, passa uma linha. Coloca ela aqui e passa uma linha. Você pode dar um espacinho aqui, ó, tudo no olho, não precisa ficar tão perfeito, e já outra linha embaixo. E aí faz isso várias vezes
em várias folhas também. É gostoso de fazer. Você está fazendo suas próprias margens aqui, grades, para você desenhar. Faz várias vezes, ó. Vai fazendo até o final. Não vou fazer até o final também para a gente não estar perdendo tanto tempo. Pode mexer com outra cor. Esses exercícios que eu passo aqui, ó, olha esse aqui. Esse aqui foi o que eu falei de aquecimento, só que lá a gente estava mexendo o braço todo, agora a gente vai mexer somente os dedos. Então como você vai fazer isso? Ó? Você pode fazer aqui. Esse aqui é praticamente o mesmo desse, só que ele está diminuindo aqui, está mantendo a altura. Você pode fazer na sua própria grade, né? Você pega aqui, o movimento eu já mostrei, ó. Vamos fazer esse aqui que parece um monte de S, né? E aí você vem fazendo ele aqui, movimentando somente os dedos. Também não precisa preocupar em ficar perfeito, nem conseguir fazer várias vezes. É só, ó quantos eu fiz, 1, 2, 3, 4, 5. Só você ir tentando. Ah, mas tá difícil, Daniel, não consigo, não estou conseguindo. A prática leva à perfeição, à evolução, você tem que estar aí fazendo, não se preocupa, tem que fazer 5, tem que fazer 6, tem que fazer quantos? Isso não é importante. Tá? O importante é você estar fazendo, ó. E aí, faz na folha inteira. Mexendo mais os dedos e um pouco o pulso. Por que não consegue fazer tão longo se estiver mexendo só os dedos e o pulso? Porque daí tem um limite onde a mão vai conseguir, ó. Você vê que no finalzinho já começou a dar uma tremidinha aqui. Porque daí chega uma hora que já fica mais difícil. Mas se você fizer andando com o braço todo, aqui no ombro, eu tô dizendo, daí você já consegue fazer um pouco mais. Bem solto, bem leve, sem se preocupar com perfeição. Daí, ó, se eu for fazendo assim, bem solto, bem leve, sem se preocupar com espaçamento. Como eu já tô acostumado aqui, meus espaçamentos até saem bem parecido, né? Daí eu consigo ir até o final, ó. Porque qual que é a diferença aqui? Eu mexi o ombro, o braço todo. Aqui eu mexi só os dedos, então você não consegue. Então as duas formas é legal treinar. Todos esses exercícios aqui você pode treinar. Vou te dar um exemplo. Esse aqui é o corte que muita gente não consegue fazer na letra T, ou para fazer algum arabesco, algum elemento de ornamento no lettering, não consegue fazer. Por quê? Porque não tem essa manha aqui, ó. E como você vai fazer isso? Treinando aqui no papel. Você vem no papel, todos esses você deve fazer, tanto o círculo como esse outro que eu acabei de mostrar, que eu vou mostrar aqui como eu faço, ó. Primeiro você pode começar fazendo ele em pé, assim, ó. Ele tem uma pequena curvatura, onde o pessoal se perde, faz de um modo que não sei nem fazer, fica estranho. O lance é uma pequena curvatura aqui e uma pequena curvatura no final. Uma pequena curvatura aqui. Aqui assim eu estou mexendo só os dedos, porque o espaço é pequeno. Ó, daí você faz várias vezes e depois você pode fazer de lado também. Que é passar aqui e vir aqui. Aqui, vir aqui. O que você pode fazer para também exercitar esse movimento, se quiser fazer maior, já é mexer o pulso agora, tá vendo? Para ele ficar mais longuinho. E sempre de suavidade, gente. Ó, uma coisa que é importante é você não apertar a caneta. Principalmente se você estiver trabalhando com pulso, se você apertar ela vai vazar. Então a ideia é você vir, vou pegar outra cor aqui para passar no meio, ó. Vir sem forçar, suave, fazer um movimento suave. Sempre suave, sem apertar muito. Essa é uma dica bem legal, né? Daí você vai fazendo aqui o movimento. Você trabalha com duas cores, com lápis é legal. Também não vou passar o lápis aqui, porque pode ser que o lápis fique muito fraco, tá? Então já fez um aquecimento legal. Depois, para terminar, tem aqui, ó, esse L, que ele é importante, e esse outro aqui. Esse outro é um círculo, que você vai ver como é que está o seu espaçamento aqui, ó. Que você pode fazer ele vindo aqui. E se quiser tentar começar do meio e vir ao contrário, também é interessante. Começar do meio e vir aumentando ele, tá vendo? Pode fazer de várias formas diferentes. Então tá aí, os exercícios tá aí. Esse aqui também, ó, é interessante fazer. Isso aqui vai ajudar o quê para você evoluir na sua arte? É ter a coordenação motora legal, ó. Se eu for movimentar só meus dedos, ó, até aqui já começa a ficar mais difícil de fazer. Agora, se eu movimentar o braço e um pouco o pulso, você consegue ir mais longe. Desprendido mesmo, você vai tentando fazer. Tá? O braço tem que estar solto aqui, ó, para você poder ir um pouco mais longe, sem pensar em ficar perfeito, que é só um aquecimento.
E vai fazendo isso várias vezes também, é legal. Aqui está sem a linha, mas você pode ir fazendo com a margem, no caderno. Como que vai fazer no caderno? Vou te mostrar aqui, ó. Então tem outros exercícios aqui também, todos eles são legais fazer, tá? Triângulo, essa voltinha, a bola, o círculo é muito legal treinar, o quadrado é legal treinar, isso aí vai trazendo uma memória muscular para você que vai te ajudar muito. Então no caderno, você tem um caderno de escola comum, como que você vai fazer aqui? Você vai pensar que você vai usar aqui umas 4 linhas, por exemplo, para fazer. Então vamos supor que você vai fazer a espécie do triângulo, ó. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. E vai repetindo isso várias vezes, até você ver que está saindo de um jeito legal. E aí você vai testando, se você mexe só o dedo, se você vai mexer mais o pulso, se você vai mexer mais o braço. Esse aqui é bem mais fácil de fazer. Daí o quadrado, a bola você pode pensar a mesma coisa. 1, 2, 3 espaços aqui. E aí você faz como se fosse um círculo e vai fazendo várias vezes, até ele ficar o melhor possível que você conseguir. Meus círculos são meio oval, que eu sou acostumado a fazer as letras. E aí você vai fazendo, até você conseguir bons movimentos, tá? E aqui, é só ir fazendo aqui. Você vai separar a ideia da grade aqui, ó. Se você vai usar 3 ou se você vai usar 4 linhas. Daí você já sabe que você vai fazer aqui e você tem o espaço para fazer, ó. Um outro movimento que é legal para treinar é aquele que é tipo um U, ó. Você vem e para. Na minha apostila de Brush Pen tem esse exercício. Você vem e para e vai emendando ele. Vai emendando. Esse aqui movimenta mais o dedo mesmo, ó. É mais só o dedo aqui, ó. Esse é o movimento. Vem e para. Um exercício também que você pode fazer mais simples é o só para baixo em poucas linhas, como a gente fez no caderno grandão, mas você pode fazer aqui no caderno menor, usando 3 linhas, por exemplo, 4 linhas, porque daí você vai treinar a sua passada de descer. Daí aqui é só com o dedo, não é com o braço, que não tem necessidade, porque o movimento é curto, ó. Desce alguns, vou trocar de cor e vou subir com o vermelho, ó. Agora subir. Porque você vai conseguir fazer o quê? Deixar as linhas num espaçamento legal, gerar uma coordenação motora boa para você também, uma memória muscular dos movimentos, de como a mão vai se comportar, de como o dedo vai se comportar, até você perder totalmente o medo e ficar legal. Então você pode abaixar a minha apostila gratuita, tá? A ideia tá aqui, para a aula não se estender tanto. Essa é a ideia que eu queria passar para vocês, que não é dom, é treino. Você pode se aperfeiçoar na sua arte e ter bons resultados, vender seus trabalhos. Abaixa a apostila aí agora e eu te vejo no próximo vídeo.